Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Ponta de Gôndola, nosso 11º episódio, sempre com o apoio da Agas, que tem empenhado todo o esforço de patrocínio nesse sentido. E é sempre bom lembrar que agora, nos próximos dias 19 a 21 de agosto, nós teremos a Expo Agas 2025, na Fiergs, como sempre, naquela que promete ser a maior convenção de supermercados da história do Rio Grande do Sul. Tá? Eu já tive acesso preliminar ao temário, dos palestrantes, e realmente a convenção, independente dos expositores, dos stands, que são sempre uma atração especial, terá esse ano palestrantes de primeira grandeza, e a Agas promete, através do presidente Antônio Longo, a maior convenção da história. O Ponta de Gôndola, como vocês sabem, é um podcast desenvolvido, que a gente desenvolveu para contar histórias, né? E o requisito para ser convidado a esse programa é basicamente ter boas histórias para contar, ter conteúdo, ter qualidade profissional, mas ter boas histórias para contar, porque a nossa característica é um pouco diferente da usual. A gente não tem edição, não tem combinação, não pergunta, não combina com o entrevistado que vai falar. Simplesmente abrimos o microfone como se fosse uma conversa de bar e saímos conversando, e eu acho que isso que dá o tom diferente que vocês tanto têm gostado. E falando em gostar, é aquela coisa que eu estou aprendendo cada vez mais, do dar o like. Agora, eu nunca tinha falado nisso, compartilhe, né? Se inscreva no canal, ative as notificações, todas essas linguagens de podcast, do mundo virtual. Eu, um homem de imprensa, de impresso, agora estou aprendendo essas coisas. Dê o like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe, porque o nosso sucesso depende disso. Isso eu estou aprendendo. O convidado de hoje, além de ser um grande velho amigo, é um profissional com larga experiência nesse mundo corporativo, né? Para ter uma ideia, ele trabalhou no Google, trabalhou na Sodexo, trabalhou no Serasa, foi diretor do Grupo RBS, foi diretor vice-presidente da Paim, uma grande agência de propaganda aqui em Porto Alegre, que todos conhecem. Tem a sua empresa há muitos anos, hoje dirige a Roy Latam, em São Paulo, onde ele mora há 17 anos. Né? E a nossa história se encontra em 1984, 85, quando nós formamos uma equipe na Abras, Associação Brasileira de Supermercados, convidada pelo Paulo Feijó, que realmente, sem falsa modéstia, e isso não é opinião, são dados, são números, são acontecimentos, são fatos, foi a maior gestão da história da Associação Brasileira de Supermercados, em termos de resultados, não só com a maior feira realizada, com a maior revista jamais editada nesse país, com 450 páginas, com uma maior delegação já levada a Chicago, eu acho que a maior delegação brasileira de qualquer coisa, em qualquer tempo, com 453 pessoas indo à Convenção Mundial de Supermercados em Chicago, e assim uma série de coisas. Uma equipe formada pelo Alfredo Peringe, na área de economia, pelo Nino Anelli, que fazia toda a parte de secretaria-geral, por mim na área de comunicação, pelo Jeová Lucas, na área de auditoria e números, e por esse nosso convidado de hoje, Jorge Dib, né? Que fazia a parte de marketing, sei lá, vai falar o que tu fazia na Abras, me conta. Ele tem uma história na Abras que entrou para a história do Brasil também, mas vamos começar dando as boas-vindas ao Jorge Dib. Obrigado, Fernando. Ótimo estar aqui contigo. Sempre é divertido quando a gente se encontra. Me conta qual era a tua função naquela nossa equipe na Abras entre 1995 e 1998. Na verdade, eu era responsável pela questão técnica. Então, essas visitas que você mencionou agora nos supermercados, eu ia sempre antes visitar supermercados pelo mundo inteiro para escolher. Tarefa dura. Difícil, árdua. Mas super agradável. Até hoje eu tenho um monte de amigos que dizem: eu não gosto de fazer compra, eu não vou em supermercado. Eu adoro em supermercado. Sempre que eu posso, deixa que eu vou.
para escolher quais eram as lojas que estavam tecnicamente, tecnologicamente mais avançadas, fazia uma preparação e a gente visitava essas lojas, procurava, obviamente, com o apoio dos patrocinadores da Abras, com que os donos dessas empresas abrissem as lojas não só para visitação, mas inclusive para nos dizer o que eles estavam fazendo diferente, que era o estado da arte do varejo naquele tempo. Então, eu era o responsável por essa área de tecnologia e muitas coisas a gente fez juntos lá. Qual era o diferencial? O que estava acontecendo naquele momento exatamente? Nós estamos falando de 30 anos atrás. Então, chegava lá no Steel Leonard, chegava não sei aonde, em Chicago, em Miami, em Nova York, e o que eles estavam fazendo de diferente há 30 anos atrás que já nos encantava? Então, tem duas coisas que eu acho que é importante a gente contextualizar nessa conversa. Tá? Primeira coisa, Estados Unidos. Estados Unidos tinha um player dominante, absurdamente dominante, chamado Walmart. O Walmart sozinho, ele tinha uma capacidade de orquestrar a indústria de alimentos que os supermercados não tinham. Para dar exemplo disso, o Walmart, eu estou falando isso em 1990 e poucos, saiu uma boneca Barbie de uma loja do Walmart, naquele mesmo momento essa informação chegava na Mattel, que colocava em produção uma nova boneca para ser entrega naquela loja. Como que ele conseguia fazer isso? Porque ele usava código de barras, porque ele tinha canais satélite que eram o dobro da capacidade do Pentágono. O Walmart tinha o dobro da capacidade do Pentágono de transmitir dados, imagina que loucura. E ele fazia com que todos os fornecedores tivessem clareza sobre o que ele tinha na gôndola. Isso fazia com que ele fosse mais rápido, que ele tivesse menos estoque, que ele conseguisse ter um preço mais competitivo. Então, o contexto nos Estados Unidos era um player dominante chamado Walmart. O contexto no Brasil, 1994, Plano Cruzado. Antes do Plano Cruzado... Plano Real. Essa foi horrível. Plano Real. Antes do Plano Real, o que era uma operação de supermercado? Não tinha controle, então era uma operação financeira. Sobe aqui, pega no banco, aplica, compra no final do mês. A eficiência de uma operação de supermercado era muito pequena, era muito limitada comparativamente ao que a gente enxerga hoje. Então, naquele momento, com o Plano Real, os supermercados são obrigados a... Opa, minha vida mudou, meu mundo é completamente diferente. Agora não precisa etiquetar todos os dias. Não, a maquininha lá não serve para mais nada. Aliás, a propósito disso, eu me lembro que eu estive agora no Centro de Tecnologia lá da GS1 Brasil, lá em São Paulo, e eu me lembro que os nossos estoques, a forma de calcular estoques, inventários, balanços no final do ano, fechava a loja e o cara se punha a contar um por um. Tem tantos Campari, tantos não sei o quê. E agora eles desenvolveram uma maquininha, tipo um cartão de crédito, clica assim na frente de uma prateleira com 5.000 produtos, em um segundo te diz 5.000 produtos, quais os prazos de vencimento de cada um, quais não sei o quê. Quer dizer, não precisa parar a loja nem um segundo mais. E naquela época o inventário, como tu diz, era tudo muito no peito e na raça. Se trabalhar bem, tem uma margenzinha, sobra uma margem, senão aquela coisa. A margem era feita numa operação financeira. Basicamente é isso. Eles não sabiam qual era a margem da loja de verdade, margem para o produto, nem pensar. Era tudo ali dentro. Então, esse é o contexto. Nos Estados Unidos, o Walmart dominando, Brasil, eles tendo que se adequar. Tá, mas tu chegava lá nos Estados Unidos numa loja e o que determinava que tu convidasse a delegação para visitar? Eu me lembro de lojas que tinham os hortifruti granjeiros na entrada da loja, como uma forma de atração. Aquilo chamava atenção, né? Então... Laranja na entrada. Antes de tu chegar no check-out, já tinha laranja, banana e tal. O supermercado, o varejo de autosserviço, ele está sempre evoluindo, né? Então, o que a gente buscava era formatos diferentes
que tornasse a convivência do cliente com as áreas do supermercado mais agradável, que naturalmente induziria um consumo maior. Então a gente procurava esse exemplo do hortifruti. O hortifruti era exposto de uma determinada maneira, uma loja testava uma coisa diferente. Vou dar um exemplo bem bobo, mas que naquele tempo era uma novidade, né? Que é aquele borrifo de um spray de água que sempre deixava a fruta com uma aparência fresca. Então, assim, pequenos... Como se o orvalho tivesse acabado de cair, né? Exatamente. Pequenas coisas que façam que a experiência do cliente se tornasse mais agradável. Por trás disso, tinha como que faz essa operação para essas coisas acontecer, né? Em alguns casos, a gente conseguia, raros, né? A gente conseguia, inclusive, discutir número, né? Isso já não era tão normal. Mas a operação a gente conseguia visitar, conseguia ver, sempre tinha alguém explicando lá. E aí a gente fez várias viagens técnicas, várias idas a eventos no mundo inteiro, principalmente Cial, Anuga, o FMI e tal. Em algum momento surge uma coisa no Brasil que tu foste um dos diretamente responsáveis, estimulados pelo Paulo Feijó, e do qual eu também participei em algum momento, o que se chama ECR. Uhum. O Efficient Consumer Response. O que é ECR na prática? Que até hoje eu não entendi. Eu só estou dizendo isso porque foi trazida para o Brasil como uma revolução, como uma inovação gigantesca, uma coisa assim. Agora o ECR, congressos de ECR, nós fomos a Atlanta, um congresso mundial do ECR. Aqui em São Paulo fizemos congressos brasileiros do ECR, ECR. Esses dias, quando eu encontrei o Jim para convidar ele para vir aqui, ele disse, não, ECR já passou, já foi incorporado, já não é mais aquela coisa, vamos nos reunir para falar de ECR. Então, pelo menos, vamos contar o que foi esse ECR. Vamos contar. Por acaso, as coisas acontecem por acaso também, né? Eu fui a pessoa que participou da primeira, eu brasileiro, representando a Associação Brasileira de Supermercados, da primeira reunião que reuniu os fornecedores e os varejistas para implantar o ECR. Tu deve lembrar, a gente estava em Hong Kong numa dessas feiras técnicas, o Paulo Afonso, presidente da Abras, recebeu um convite, obviamente o convite foi para ele, né, para participar de uma reunião em Chicago, 2 dias depois do término da feira de Hong Kong. O Paulo Afonso tinha compromissos no Brasil, ele não tinha como cancelar. A gente, como trabalhou muito tempo com ele, chama de Paulo Afonso, ele é mais conhecido como Paulo Feijó, né? E aí ele me chamou e disse, olha, tem esse evento aqui, ele me parece mais técnico, eu quero que tu participe, pode ser? Eu disse, claro. Saí de Hong Kong, fui para Chicago, imagina, um pouco virado, né, com o fuso horário, e a reunião, ao contrário do que normalmente é naqueles hotéis mais chiques, lá de downtown Chicago, era do lado, dentro do aeroporto. Um hotel bacana, mas dentro do aeroporto. Ok, cheguei, fui para o meu quarto, tomei um banho, descansei um pouco, né? E tinha um primeiro evento de confraternização à noite. Desci, vi uma roda com 3 pessoas conversando, fui lá me apresentar, bater um papo, e eu vi que um fazia uma piada com o outro. Pô, não quer que uma Pepsi? Toma uma Pepsi. Eu entendi que um trabalhava na Pepsi, outro trabalhava na Coca, né? Estavam brincando, sim, né? 2 funcionários ali. Exato. Aí quando os 2 saíram, eu fiquei conversando um pouco mais com o que remanesceu, que era simplesmente o presidente da Coca-Cola USA e o número 2 na hierarquia mundial da Coca-Cola. Aí eu olhei assim, esse aqui é o Dirk Yeager. Esse cara aqui é o CEO da Procter & Gamble. Aquele cara ali é o dono da Kroger. Onde é que eu fui me meter? O que está acontecendo aqui para todos esses caras virem dos Estados Unidos inteiro se reunir num hotel em Chicago?
Nos dias seguintes eu entendi o que estava acontecendo. Era um momento em que eles estavam decidindo, fazendo a orientação de vamos investir nesse negócio. Lembra que eu falei o Walmart dominante. Eles sozinhos não conseguiriam ter um nível de eficiência igual a do Walmart. Eles estavam com medo de ser absorvidos, né, desaparecer. Os fornecedores também não estavam tão satisfeitos, porque o poder estava na ponta, a informação estava com o Walmart, daqui a pouco esse cara está me dizendo qual produto eu vou vender, preço que eu vou vender. Então eu tive a honra e o privilégio de participar dessa primeira reunião. Tem várias histórias engraçadas, né? Uma delas do CEO da PepsiCo, fez uma apresentação maravilhosa. Então, assim, ó, os nossos comerciais, não sei o quê, mas a gente nunca consegue bater a Coca. Várias coisas interessantes. Quando eu voltei para o Brasil, eu me reuni com o Paulo Afonso e disse, ó, Paulo Afonso, essa era a reunião, essa é a decisão que essas pessoas tomaram representando essas empresas super importantes e vai ser feita uma revolução. Exemplo do que é o Efficient Consumer Response, do que eles estavam fazendo. Por exemplo, vamos ter um pallet padrão que todo mundo vai usar. Não, mas meu caminhão... Não, o caminhão também vai ser padrão. O protocolo de comunicação vai ser padrão. Por que tinha que padronizar tudo? Porque era a única maneira de ter escala, ter eficiência, e eles tendo um padrão e os fornecedores tendo o mesmo padrão, eles conseguiriam ter a comunicação, demorar menos tempo para descarregar o caminhão, para chegar, etc. O varejo e a indústria com o mesmo padrão de comportamento. Uma das coisas que eu me lembro na época era a famosa reposição contínua de mercadorias. Exatamente. Isso é uma dos reflexos do ECR. Para isso, exato, de várias ferramentas que acontece que tu falou antes, na Mattel, quando vendeu uma boneca, já chega no dia seguinte a boneca na própria loja, sem tu ter pedido, tem um contrato anual de reposição, vou comprar X, e já sabe quanto vende, saiu da gôndola, já aparece no dia seguinte o caminhão chegando. Tá lembrando direito, hein, Fernando? Muito bom. O cara foi um bom aluno, hein? O que é... Imagina, para repor eficientemente um produto na gôndola, eu preciso saber, com precisão, qual é o produto, qual é a gôndola, em qual loja que eu tenho que entregar. Quando chegar o caminhão para entregar, ele não pode ficar parado 5 horas esperando para descarregar. Eu preciso saber a quantidade. Tudo isso... O detalhe, né? O caminhão... Não, o pessoal deveria estar informado, o caminhão está chegando, ele tem que ser desabastecido em seguida. Ele não pode... com quem que eu pergunto? Eu tenho que entregar uma Mattel aqui, para quem que eu entrego, né? Exatamente. E aí, ou seja, foram feitas centenas, talvez milhares de decisões sobre tecnologia, não, certamente milhares. Por exemplo, um exemplo óbvio, qual é a altura da plataforma? A plataforma tem que ser igual em todos os centros de distribuição e de recepção do supermercado. É verdade, vamos todo mundo agora deixar na mesma altura. Coisas pequenas, óbvias. Sim, porque o caminhão chega ali, a altura da porta fica na altura da plataforma para sair o carrinho de dentro. Hoje em dia, sim. Naquele tempo, cada supermercado tinha o seu. Cada fornecedor tinha o seu. É ineficiente. Tem um degrau desse tamanho, peraí que exato, vai demorar mais, eu preciso de 2 pessoas em vez de uma, eu tenho que ter é tudo mais ineficiente. Então, são coisas banais, aparentemente, mas que fazem toda a diferença no final. Né? Sem dúvida nenhuma. Então, o Efficient Consumer Response foi esse pontapé inicial que fez com que as empresas de tecnologia, que todo mundo, os varejistas e os fornecedores, entrassem nesse esforço para garantir que nós juntos, nesse momento, nós vamos deixar de ser concorrentes. Nisso, nós vamos procurar um padrão comum para todos. Vejam bem, um padrão comum para todos, entre indústria e supermercados, para darmos nós uma resposta eficiente ao consumidor. Ou seja, todo esse guarda-chuva de atitudes foi no sentido de fazer com que o consumidor seja melhor atendido por estoque adequado, por a capacidade de rapidez na chegada dos produtos e uma série de outras coisas que vieram depois. Né? Resposta eficiente ao consumidor é o produto certo, no lugar certo, na hora certa que ele quer comprar, pelo preço menor possível que ele quer comprar.
detalhe importante, com o fornecedor e o varejista ganhando dinheiro. Isto é a resposta eficiente ao consumidor. Então foi um negócio maravilhoso. Me sinto, como eu te falei, honrado e privilegiado de ter participado do pontapé inicial e depois ter ajudado a desenvolver isso enquanto eu tive na Abras, para hoje a indústria supermercadista. Depois que o óbvio se tornou, não digo banal, mas corriqueiro, isso se diluiu e virou uma coisa normal que não é mais tratada como uma novidade e tal. Não, isso? É isso. Quando eu digo que não é uma novidade, é no sentido de que... Não, eu sei. No momento que tu implanta todo mundo padronizado, tu deixa de ser uma novidade específica, né? Não. Por isso ele deixa de ter aquela importância. Mas mais importante do que isso é a consciência que existe. Não se discute. Tenho certeza que ninguém vai discutir na feira da Agas se é importante ou não a tecnologia, se é importante ou não desenvolver maneiras mais eficazes baseadas em tecnologia para atender o cliente. Isso é óbvio. O que vai se discutir é qual é a menor maneira, qual é o melhor caminho, o que eu posso fazer, entendeu? É isso. Nós estamos falando aqui com o Jorge Dib, que é consultor de empresas voltadas nessa área de tecnológica, de marketing, de mercado, etc. E tal. Agradecendo sempre o apoio da Agas, né, que nos proporciona esse espaço, e reiterando a importância da participação, das inscrições já abertas para que participem da Expo Agas 2025, que acontece de 19 a 21 de agosto nos pavilhões da Fiergs e promete ser a maior Expo Agas de toda a história, com inúmeras atrações e milhões em negócios. E aí, Dib, sair da Abras, tu é um cara que, bem ou mal não, passou o tempo todo acompanhando a evolução desse mercado, né? Sem dúvida. Adoro o setor. Como eu te falei, adoro ir no supermercado, eu fazer as compras e ver o que está mudando, o que está evoluindo, sempre. E hoje, se a gente faz um raio-x, né, nos últimos 30 anos, o mercado realmente mudou muito, né? Mudou. O que tu tem para nos contar? Eu vi que tu trouxe um notebook. Trouxe. O que tu tem para nos contar sobre essa evolução no mercado do setor de varejo aí? Então, é uma coisa assim, porque eu tinha na cabeça assim alguns números e resolvi, deixa eu olhar como que está hoje em dia, né? E o que eu descobri é que o mercado mudou, mas não necessariamente o mercado mudou da maneira que eu imaginava que ele tivesse mudado. Nós tínhamos lá em torno de... não está ligando aqui. Nós tínhamos lá em torno de 37 mil lojas em 1994. 2024, nós temos em torno de 424 mil lojas. Faz o seguinte... Não, está abrindo aqui. 424 mil lojas. Ou seja, então vamos repetir. 1994... De novo, isso aqui é um disclaimer super importante, tá? Informações estatísticas no Brasil é difícil de encontrar, não são muito precisas. Então, eu estou trabalhando com a melhor fonte que eu encontrei. Abras, obviamente, BNDES, Banco Central e outras fontes... Nielsen, etc. Então, assim, eu estou trabalhando com as melhores informações disponíveis, tá? Não fui eu que fiz a análise, ou seja, eu fiz esta análise, mas eu não fiz a análise dos dados, tá? Então, mas eu me lembro porque e essa análise fui eu que fiz na Abras, o número de lojas. As 37 mil, era 37.500 e poucas, em 1994, o anuário publicado por ti. Hoje são 424 mil. São mais de 11 vezes mais lojas do que tinha naquele período. Meu Deus. Tá? A definição de loja de alto varejo hoje mudou, né? A grande coisa que aconteceu é o atacarejo, né? Que naquele tempo não tinha. O atacarejo hoje é a estrela do varejo de autosserviço, mas tem também lojas menores, tem lojas muito pequenas. Se tu entrar
num prédio moderno hoje tem um... Sim, agora as chamadas lojas de conveniência, ou aqueles containers que tem hoje, ou aqueles pequenos boxes. Isso que naquela época nós tivemos uma explosão em determinado momento daquelas lojas famosas de pouco preço, lojas populares que chegavam, o do Sul chegou a ter 300, 500 lojas desse tipo. E ainda assim nós multiplicamos quase 12 vezes. Quase 12 vezes. Número de funcionários naquele tempo, 650 mil. A Abras diz que, e aí aqui é uma ressalva importante, 9 milhões de empregos diretos e indiretos. Obviamente que não tem 9 milhões trabalhando, mas igual... Eu fiz uma outra conta depois que eu vou mostrar, considerando 5 milhões de funcionários. Então, assim, multiplicou por 14 vezes o número de pessoas. Aí nós vamos olhar... Hoje, 5 milhões, em tese, ou aproximadamente, de brasileiros trabalham no setor de supermercados. Exatamente. Empregos diretos e indiretos, 9 milhões, segundo a Abras. Tá? Faturamento em 1994. E aí aqui... Eu já aviso que nós vamos ter algumas surpresas. Por favor, não matem o mensageiro, eu só fiz a análise. Tá? Faturamento dos supermercados em 1994. 34 bilhões e 900 milhões. 35 bilhões. Faturamento em 2024, 30 anos depois. Varia as fontes, tá? De 700 milhões a 1 trilhão e 67 bilhões. Eu vou ficar com o número mais alto, 1 trilhão 67 bilhões de faturamento 30 anos depois. Qual foi o crescimento? Mais de 30 vezes, quase 31 vezes o crescimento nesse período. Vamos olhar esse número melhor? Vamos olhar ele com mais cuidado? Vamos dolarizar ele. Em dólares, o setor supermercadista em 1994 faturava 41 bilhões e 300 milhões de dólares. Em 2024, ele fatura 172 bilhões de dólares. 4 vezes mais. Apenas 4 vezes mais. Em 30 anos. Cresceu pouco mais de 4 vezes. Vamos deflacionar. Vamos pegar o IGPM, que eu considero um índice mais confiável. Os mesmos 35 bilhões de dólares em 1994, 94 bilhões de dólares, 95 bilhões de dólares, de reais, hoje. Pouco menos de 3 vezes. Ou seja, em 30 anos, deflacionado a números reais, não nominais, os mais de 30 vezes é menos de 3 vezes, que eu considero muito pouco. E aí não acho que não é que é pouco para o setor, é pouco para o país. Isso eu acho que de alguma maneira expressa a década perdida, né? Nós já tivemos nesse período 2 décadas perdidas, talvez tenha mais um pouquinho aí pela frente. Então, assim, esse nosso voo de galinha vai e volta, causou isso aqui. Se a gente olhar por funcionário, um funcionário faturava 53.700. Isso é o que mais me chocou, Fernando. Me chocou bastante isso. O faturamento por funcionário era 53.700. Hoje, 118.600. Então, mesmo usando os dados fixos, secos, nominais secos... É só 2 vezes. Só 2 vezes. Perfeito. Se a gente fizer a mesma análise... dolarizando e deflacionando, porque lembra que o dólar em 1994 era 0,85. O dólar no final de 2024 era 6,19. Então, se a gente fizer pelo dólar de 0,85, o faturamento por funcionário em 1994 era 63.500 dólares, na verdade. Hoje, 19. É menos de 1/3 do que 30 anos atrás. Pelo IGPM é um pouco pior. É os meus 53.700 por funcionário. Por IGPM é 10.500. Qual é o volume de funcionários? É 5 milhões? 9 milhões. Eu fiz a conta com 9 milhões. Daí eu disse assim, não, mas vamos ser mais corretos.
Porque a Abras disse empregos diretos e indiretos. Vamos dizer que 4 milhões são os empregos indiretos. Vamos ficar com 5 milhões. Com 5 milhões, o faturamento, que eu fiz um ajuste ajustado, ele é 4 vezes maior. Em dólar é a metade e ajustado pela inflação... Faturamento por funcionário. Por funcionário. E ajustado pela inflação é 40% do que era antes. E aí tem uma coisa que me choca, tem várias coisas que me chocam aqui, que é o seguinte. Lembra que eu falei que antes do Plano Real não tinha tecnologia, não tinha código de barras, que é o básico para entender, não tinha Efficient Consumer Response, tudo que a gente falou. Ou seja, não tinha eficiência. Hoje tem. E nós temos menos produtividade em dólar, e corrigido pela inflação, do que tinha em 1994. É o reflexo da década perdida. Eu fiz para ser... Porque eu fiquei incomodado com isso. Confesso que eu fiquei incomodado com isso e disse, estou vendo alguma coisa errada. Eu fiz uma outra análise. Eu peguei as principais redes, as top 5 de 1994 e as top 5 de 2024. Então, estão longe de ser as mesmas, né? Um ou dois não. Essa é a expectativa que eu tinha. Quem eram as top 5? Duas continuam, tá? Top 5 de 1994. A maior era o Pão de Açúcar, que hoje é GPA, faturava 2 bilhões e 200. Tinha 19.900 funcionários. A segunda era o Carrefour, com 1 bilhão e 800 milhões de faturamento, com 10.240 funcionários. Já era mais eficiente do que o Pão de Açúcar. Terceiro era o Bom Preço. 1 bilhão e 100 milhões, 16 mil funcionários. Depois era o Sonais e Pais Mendonça. Terceiro era o Sendas, desculpa, com 1 bilhão e 100 milhões. Bom Preço em quarto, Sonais Pais Mendonça, quinto, com 700 milhões de faturamento. Casa Sendas, famosas Casa Sendas. Casa Sendas, famosíssima. 2024, Carrefour é o maior. Lembra que o Carrefour faturava 1 bilhão e 800, ele fatura 115 bilhões em 2024. De 10 mil funcionários, passou para 130 mil funcionários. Carrefour tem 130 mil funcionários. Mas eu sempre imaginei, aí esses dados começam realmente a nos incomodar, eu sempre imaginei que a eficiência do setor, né? A gente, eventualmente, algum consumidor reclama que nunca tem ninguém para atender ali, né? Vou procurar um produto, que sempre imaginei que tivessem menos funcionários trabalhando, porque, afinal de contas, não tem mais padeiro na loja, não tem mais açougue na loja, etc. E tal, as coisas vêm prontas. E esse número surpreende imaginar que nós estamos falando de, em 30 anos, o Carrefour multiplicou por 10 ou 12 o número de funcionários. O Carrefour multiplicou por 13 vezes, 13 quase. Vezes, imagino. Mas muito mais lojas, muito mais espalhado, centro de distribuição absorve gente, tem uma série de explicações, mas sem dúvida nenhuma cresceu, né? Segundo lugar, o açaí, lembra do atacarejo? Dado interessante, muito interessante. A área total de varejo de autosserviço no Brasil era 4,5 bilhões de metros, 4,5 milhões de metros quadrados, tá? Só o açaí tem 1,18 milhões de metros quadrados. Só o açaí. Tá? Então, assim, dá para ter uma ideia de como esse negócio mudou. Tá? Aí eu fiz a mesma análise, como que é essa mudança pegando os principais players. Como não tinha o número de funcionários eu não encontrei de 94 do Bom Preço e do Sonais Pais Mendonça, eu fiquei com os 3 que eu tenho, que é GPA, Carrefour e Sendas, comparei com Carrefour, Açaí e Grupo Mateus, que é o terceiro maior hoje do Brasil, com 30 bilhões de receita. Então, assim, faturamento dos top 3, 5,1 bilhões de reais, 1994. Faturamento dos top 3,
2024, 218 bilhões de reais. 43 vezes maior. Primeira coisa que a gente entende é que, naturalmente, houve uma concentração. Sim, porque os grandes estão crescendo mais do que o conjunto da obra, né? E por que eles cresceram mais? Várias razões. Tem mais capacidade financeira para investir, tem mais capacidade financeira para investir em tecnologia, né? Acesso mais privilegiado a capital. O fato é que esses caras cresceram e colocaram muita tecnologia, né? É indiscutível, né? Na operação deles. Cresceram 43 vezes. Aí vamos olhar o que aconteceu com os funcionários. Os funcionários cresceu só 5,7 vezes. Ah, bom, aí já cai no que eu estava dizendo. Exatamente. De 40, os top 3 tinham 46 mil, passou para 264 mil. 5,7 vezes em 30 anos, eu considero bem razoável. Faturamento por funcionário nominal, ou seja, divide a receita nominal de 94 pelo número de funcionários, divide a receita nominal de 2024 pelo número de funcionários. Passou de 46 mil para 264 mil, 5,7 vezes. Muito bom. Não, desculpa, 7,5 vezes. De 110 mil para 825 mil. 7,5 vezes. Bem acima da média total do mercado. Vamos ver o que aconteceu em dólar. Em dólar, ficou igual. Um funcionário em dólar traz a mesma quantidade de um cara em 1994. Todo esse investimento em tecnologia, em lojas maiores, etc., para ficar no mesmo lugar. Culpa dos nossos voos de galinha, não é do setor. Eu tenho certeza que o setor de autosserviço brasileiro é altamente eficiente, porque ele foi obrigado a ser exatamente pelo nosso contexto. Então, não é o setor o problema é o país que nos força a ser ineficiente. Então, está igual. E pelo IGPM, 70% do que o cara faturava em 1994. Ou seja, é um cenário, traça um cenário, na minha visão, muito preocupante. Porque essas empresas de alta tecnologia são extremamente eficientes, competentes, sabem navegar o nosso mar brasileiro, elas remam para ficar no mesmo lugar. Está mais do que na hora da gente parar e olhar o que a gente está fazendo que não nos permite avançar. Né? Houve essa concentração, né? Isso é uma coisa... Sem dúvida. E aí, na outra ponta, os pequenos, como é que tu está avaliando? Como é que eles estão se virando? Qual é o caminho que se tem, no caso? O pequeno, ele claramente ele está menos eficiente, né? E faz com que ele busque outras soluções. A solução do pequeno é procurar estar muitas vezes formato de loja, tamanho de loja que os maiores não querem ter, porque, por exemplo, o Carrefour tem o Carrefour Minuto, se eu não me engano. É uma loja pequena para o padrão do Carrefour, mas ela é muito maior do que uma loja que um cara pequenininho se dispõe a fazer, porque ela não tem como ser tão eficiente e rentável quanto uma loja Carrefour Minuto. Então, assim, ele vai procurar atender aquele nichozinho que o outro não atende, ele vai cobrar mais caro, ele é obrigado a cobrar mais caro para ter a margem dele, né? Em alguns raros casos, tem coisas inovadoras, né? De criar um modelo em que, por exemplo, em São Paulo, nos jardins, onde tem um poder aquisitivo alto, faz um formato em que a loja é pequena, mas tem um atendimento diferente, tem uma pegada diferente e as pessoas vão lá e se dispõem a comprar. Mas assim, o que se vê é um desafio para os menores, a tendência de concentração. Qualquer indústria, tá, Fernando? Não é supermercado, qualquer indústria. Sim, eu sou do tempo que os fornecedores, a gente até era bom para conseguir anúncio, porque tinha anúncio da Perdigão e anúncio da Sadia, anúncio não sei o que, anúncio da... Agora
BR Foods, não sei o que, Unilever, ficou tudo concentrado. Né? Exatamente isso. Qualquer indústria, a tendência é de concentração e a tendência é de cada vez concentrar mais. Principalmente se a gente continuar tornando o ambiente competitivo brasileiro tóxico, porque quem que consegue sobreviver melhor? O cara maior, grande. Né? Toda vez que é feita uma nova norma, que tem que escrever na embalagem, que quantas gramas de água de baunilha tem, porque baunilha, alguém tem alguma intolerância à baunilha, então agora tem que colocar em todos os produtos no Brasil uma nota dizendo se tem baunilha, qual a quantidade, se não tem baunilha, que não tem isso baunilha. Que a gente não entrou. A gente está tangenciando essa questão toda. O Dib foi presidente do Instituto de Estudos Empresariais, o IEE, que faz anualmente o belíssimo Fórum da Liberdade. Foi vice-presidente do IEL, Instituto Liberdade, com todas essas visões liberais que trazidas aqui ao debate mostrariam que o setor também vem sendo muito retardado, obstaculizado, prejudicado por uma série de medidas tóxicas no meio econômico. Então, Fernando, é exatamente isso, porque aqui não tem nem ideologia, é uma questão prática. Se eu sou a Nestlé, eu sou obrigado a mudar a embalagem. Vou repassar para o consumidor. Eu vou repassar para o consumidor. Não tem almoço de graça. Não tem almoço de graça, todo mundo vai repassar para o consumidor, mas para a Nestlé, é uma chatice, mas ela tem uma equipe grande, ela está acostumada, para ela é um custo. Agora, para o cara que tem um produto e ele está começando, e aquele produto dele é bacana, o mercado está absorvendo, mas assim, ele ainda não. Capital de giro é difícil, etc. Marketing é difícil, ele está conseguindo botar a cabecinha para fora, ele. Vou ter que refazer minha embalagem. Para ele pode ser uma sentença de morte. É dessa maneira que a gente faz com que o empreendedorismo, que a capacidade de inovação do empreendedor brasileiro, eu acho, minha opinião, o empresário brasileiro é um dos melhores do mundo, porque ele tem inteligência, capacidade de navegar, de perceber e reagir rápido, mas assim, o cara pequeno, ele acertou o produto, ele está botando a cabeça para fora, ele está tentando, mata ele. É por isso, não tem ideologia aqui, tem uma tristeza, né? Porque talvez nós tivéssemos mais produtos, mas não vamos ter. Existe algum cálculo, eu não parei para pensar nisso, que as lojas deveriam evoluir de acordo com o crescimento da população? Existe um coeficiente habitacional de que cada 1 milhão de pessoas tem uma loja, etc. e tal, não? Boa pergunta, tenho certeza que existe, eu não sei, eu não tenho aqui essa informação. Mas é um estudo, um dado que poderia também ver essa questão da concentração, se nós temos em relação à população de 94, em relação à população de 2024. Sem dúvida. Com a proporção também seria... Na próxima entrevista eu trago. O jornalista sempre dá um jeito de surpreender o entrevistado. Porque a gente não combina, né? Então, é verdade. Se eu tivesse avisado ele. Dib, e nesse tempo todo aí, trabalhando no setor de supermercados, vivenciando, pensando, estudando, quais são as tendências? O que vem aí pela frente em termos de novidade? O que tu imagina que possam acontecer? Como é que é essa questão da inteligência artificial entrando no setor, a loja física... essa facilidade da automação? O que eu tenho visto muito, e aí não é só o supermercado, é que a gente sempre olha para os Estados Unidos, né? Inglaterra é um país também muito avançado nisso, a questão do digital. Então, no início, só quem estava acostumado que fazia compras. Imagina, vou comprar comida no celular, vão entregar o ovo quebrado, eu prefiro ir comprar. Hoje em dia, todo mundo faz isso, não tem mais idade, é uma coisa simples, é fácil. E nos Estados Unidos, então, ninguém tem paciência mais para isso. Então, eu vejo que o varejo como um todo e o varejo de autosserviço de alimentos, ele está sofrendo uma ameaça gigantesca do digital. Tá? Já diminuiu a quantidade, isso é uma coisa interessante, diminuiu a quantidade de lojas nos Estados Unidos.
Se você pegar 1994, provavelmente tinha mais lojas do que hoje. Não sei, talvez 94 não, mas 2000 para hoje, com certeza, tem muito mais lojas no ano 2000. No sentido inverso do que nós estamos passando aqui. No sentido inverso. Então, porque fica antieconômico manter uma loja, né, se os meus clientes vão lá para olhar. Tem um exemplo maravilhoso aqui, fazer um parênteses, não é autosserviço de alimentos, mas é maravilhoso, que aconteceu com aquela loja de eletrodomésticos, tecnologia super grande dos Estados Unidos, que está em todos os... que é a maior dos Estados Unidos para comprar computador, celular, etc. Daqui a pouco me vem o nome. O que acontecia? As pessoas iam na loja, mas simplesmente para conhecer o produto. Então, eu chego lá, olho aqui o celular, comparo com o outro, vou embora e compro online. Acabou. Sim, mais ou menos aquele cara que vai ver o colchão na loja porque a mulher insiste para ver se é bom o produto, aí tu deita ali, senta. Exatamente. Aí, mas não compra ali, não vai compra. lá e manda entregar em casa. Exatamente. Aí eles entenderam isso e disseram, pô, nós estamos desaparecendo, o que nós vamos fazer? E eles fizeram uma coisa que nunca ninguém tinha feito antes e todo mundo disse que ia dar errado. Eles chegaram para a Samsung, eles, obviamente, informação, né? Hoje em dia, varejo sem informação, aliás, nada sem informação dá certo. Eles viram que as vendas de Samsung, telefone Samsung na região, era muito maior e que as pessoas iam olhar na loja. Chegaram para a Samsung e disseram, a partir de agora, aqui, se eu não me engano, foi na região de Los Angeles, Grande Los Angeles. A partir de agora, as nossas lojas aqui, elas vão... Eu vou te cobrar para ter o teu produto aqui. Como assim tu vai me cobrar? Tu ganha dinheiro. Quanto vende o meu produto? Não vai me cobrar para eu ter produto aí. Não, eu vou cobrar porque eu sei que tu vende mais por estar na minha loja, porque eles vêm fazer comparação de preço. Não vou pagar, não tem problema. Obviamente, eles fizeram isso num pedaço, não em toda a rede nos Estados Unidos, porque o risco era grande. Tiraram todos os telefones da Samsung. A venda da Samsung naquele mercado específico despencou. Por quê? Porque, de fato, as pessoas usavam aquilo como showroom e pediam online. Quer dizer, só um online não funcionaria. Não. Aí a Samsung entendeu e disse, ok, tem toda a razão, acho justo, nós vamos pagar. E eles fizeram isso com com praticamente todos os grandes fornecedores dele nos Estados Unidos. Por que eu falei isso? Porque... Só um parênteses, quer dizer, a loja está cobrando do fornecedor para botar o produto, né? Eu sou do tempo que já para estacionar era tranquilo, venha, né? Exato. Aí começaram a cobrar estacionamento. Agora a loja assim, bom, eu vou começar, ponta de gôndola já cobrar. Agora eu vou cobrar para, se tu quiser que eu venda o teu produto, paga e, né? Exatamente. O grande desafio que eu vejo do varejo de autosserviço é fazer essa transição. O Walmart demorou um pouco para fazer isso. Hoje é um dos maiores vendedores de hortifruti, carne online. A Amazon com Whole Foods é um grande vendedor. Então, esse é o desafio. E o outro desafio é manter relevante a experiência que, para algumas pessoas... Eu tenho um viés muito grande por ter trabalhado na Abras, por gostar muito do setor. Eu gosto de ir em supermercado, mas se não for uma experiência prazerosa, tu vai uma vez assim... isso aqui é um saco, né? Tem que ficar na fila. Então, a experiência de ir numa loja bonita, descobrir um produto diferente, sentir o aroma do pão... né, das frutas, de tocar, isso é uma coisa que tem que ser trabalhado. O ambiente também. O ambiente para que o Marcelo Zafra sempre me dizia, Fernando, a loja tem que ser tão boa quanto a casa do consumidor, tem que se sentir em casa. Por isso que tem folhagem, por isso que tem lustre, por isso que tem coisas bonitas. O consumidor tem que se sentir acolhido na loja, tem que ser uma experiência realmente agradável, né? E muitas vezes eu sou do tempo em que começou esse processo todo de reconhecimento do consumidor e muitas vezes
uma pessoa mais humilde chegava num supermercado sendo bem tratada, ela fazia de questão no dia seguinte voltar com os filhos pela mão, e aí alguém dizia, ô doutor, como é que vai o senhor? E ele se sentia, sabe? Foi um processo de construção da valorização do consumidor que a gente passou nesses anos todos. Então, essa atração, trazer a pessoa às lojas, que é um desafio, né? Enorme, cada vez maior. Cada vez maior. Bom, o Dib também, hoje é o diretor-geral da Roy Latam. Isso. Latam, demorei um pouquinho com meus 2 neurônios para entender, não é a LAN Chile unida com a TAM Airlines, o comandante Rolim. A Latam significa Latinoamérica. Então, a empresa Roy Latinoamérica, que trabalha exatamente com o quê, Dib? Então, a Roy Latam, que é Return on Investment Latin America, ela trabalha com estratégias de crescimento. O que a gente faz? A gente ajuda empresas a encontrar o melhor caminho de crescimento para ela. Eu trabalhei, você falou, né? Eu trabalhei no Google, trabalhei na RBS, na Pain, na Serasa Experian. Eu sentei no comitê executivo do Google, da Serasa Experian, da Sodexo no Brasil, né, e numa subsidiária da Michelin. Todas as empresas multinacionais, e algumas eu cuidava... Todas, a Sodexo, por exemplo, é o grupo Ticket, né? Não, Ticket é concorrente. É concorrente? Eu era responsável por América Latina. Então, de tanto ver coisas muito boas que davam muito certas numa empresa e que tentar a mesma coisa na outra empresa não funcionava, eu aprendi na minha vida que existem boas práticas e as boas práticas sempre funcionam, mas elas precisam ser adequadas à cultura da empresa. E a cultura da empresa é a coisa mais poderosa que existe. Então, o que a gente faz é montar estratégias para que essa empresa, no seu contexto, ela tem muito dinheiro, ela tem pouco dinheiro, ela tem muitos canais de distribuição, ela tem só um canal de distribuição, ela tem a melhor equipe, a equipe está ajustada, não está ajustada. Vamos olhar o contexto dela e vamos montar uma estratégia para que ela possa crescer de forma sustentada. Não vamos copiar dos outros, tá? Óbvio, tem boas práticas, a gente tem modelos que a gente trabalha, mas assim, ao contrário de uma consultoria grande que, né, tá aqui o slide, implanta isso aqui, a gente tem os modelos, mas a gente gasta um tempo para entender a realidade daquele cliente e fazer o ajuste para ele. Essa questão de consultoria sempre é aquela coisa de ama e odeia. Tem gente que diz que é tudo muito subjetivo, tem gente que diz, olha, funcionou mesmo. E aí a gente cai naquela história de bom ou ruim, né? Existe a boa consultoria ou a má consultoria, né? Fernando, pegando esse teu ponto, né? Porque muita gente diz, o que adianta? Os caras vêm aqui, sentam aqui, ficam ditando um monte de... Eu passei muitos anos por isso. Ficam ditando um monte de regra, como é que eu vou implantar? Aí tu falou em cultura, né? Me dizem o que eu já sei. Me diz, vem aqui dizer que eu tenho que vender mais, que eu tenho que tratar melhor o cliente, aquela coisa toda. Isso eu já sei. É que assim, eu tenho certeza que ninguém conhecia a Roy Latam antes desse podcast aqui, quem está assistindo. McKinsey, todo mundo sabe quem é, né? Sim. A BCG. Então, eu tenho Andersen, a Andersen. Então, eu tenho um desafio permanente. Eu não posso fazer um trabalho de baixa qualidade. Óbvio que a gente erra. Só que quando eu erro, né, quando a equipe erra alguma coisa, eu fiz um projeto que eu tinha uma equipe com 3 consultores e um dos consultores fez uma bobagem. Não tem problema. Nós vamos consertar. Vai custar para mim, mas nós vamos consertar. Não dá. Eu não tenho esse luxo. Então, tem que ir atrás, tem que fazer direito, né? Por isso também que eu não assumo compromissos que eu não tenho confiança de que vai ser entregue com qualidade, sabe? Não é aquela one size fits all, né? Um pé serve para todo mundo, não. Cada um tem seu jeito, né? Então, mas não é subjetivo. Não é subjetivo. Tem que ser o último projeto que eu fiz, né? O cliente era exatamente como tu falou, muito desconfiado.
não gostava de consultor. A última coisa que ele podia fazer era contratar a consultoria e ele, vou contratar esse cara aqui porque eu gostei da cara dele, mas assim, paciência, né? Só para avisar que não vai dar certo. Exato, vou mostrar. E hoje em dia, se tu entrar no site da Roy Latam, roylatam.com, tem o depoimento dele dizendo que entendeu direito a equipe, o desafio que mudou a empresa. Então, isso também é uma coisa que deixa a gente super feliz, né? Quando o cliente enxerga valor, né? Porque uma das coisas que a gente aprendeu nessa trajetória toda é que, às vezes, o óbvio, o simples, as verdades, os resultados estão nas coisas simples de fazer. E o setor de supermercados de varejo tem uma máxima única que é agradar o freguês, né? Quer dizer, no momento que o consumidor volta à tua loja ou volta ao teu estabelecimento satisfeito, você cumpriu tudo que está por trás, né? Toda a estrutura atrás. Né? O consultor, às vezes, tem uma tarefa ingrata que é não agradar o freguês. O que significa isso? Pô, tá louco? Tem que agradar o teu cliente, né? Mas às vezes tu é obrigado a dizer coisas para ele que ele não está com vontade de ouvir, tipo isso que eu falei aqui, que a produtividade da indústria não melhorou, mas às vezes é a única maneira da gente internalizar aquilo e agir para mudar. Então, às vezes faz parte. Quando ele diz da indústria, ele se refere à indústria de varejo de autosserviço. Varejo de autosserviço. Então, não é propriamente a indústria. Não, é um cacuete acadêmico. Né? Na academia, a gente fala indústria se referindo a setores da economia. Nós estamos chegando ao final, né? Esses números certamente vão repercutir. Eu recomendo até que vocês voltem ao vídeo, não sei como é que chama, né? O digital ali. E analisem bem esses números, que são números realmente impactantes, que nos dão uma ideia de para onde nós estamos indo, né? Que são surpreendentes e podem ajudar, principalmente os supermercadistas que estão começando ou aqueles que estão no meio do caminho, a melhorar os seus negócios. Nós queríamos reiterar o nosso agradecimento à Agas, né? Lembrar que agora, dia 19 a 21 de agosto, nós teremos a Expo Agas na Fiergs. Né? E agradecer a audiência que vocês têm dado à Ponta de Gôndola, e isso repercute em todos os lugares onde a gente está indo. Ontem ainda tivemos a noite italiana na Agas. E agradecer, pedir aquela coisa de se registra, compartilha, ainda mais esses dados aí têm que ser compartilhados, dá o like. E oferecer ao Dibo, então, palavras de encerramento. Não, só agradecer. Como eu te falei, é sempre bom a gente se encontrar. Temos muitas histórias em comum, né? E ter a oportunidade de falar de uma indústria, do varejo de autosserviço que eu adoro, que eu não é uma coisa interessante. Depois que tu se envolve com isso, não consegue mais deixar. Né? Então, foi uma conversa super agradável. Obrigado pelo convite, Fernando. Eu que agradeço, obrigado e até o próximo episódio. Um abraço.